Olá, bem-vindo de volta. Nessa aula vamos começar a trabalhar com formulários controlados, ou melhor, componentes controlados em formulários em React. E a primeira coisa que eu fiz aqui foi criar um novo projeto no Vite, npm create vite@latest, e também instalei o Tailwind e o Daisy UI. Eu tenho um componente só, o app.jsx, é um componente bem simples. Eu tenho aqui um app, eu apaguei o app.css, o meu main.jsx, ele está apenas renderizando o app. Eu apaguei o React Strict Mode, eu aconselho você a fazer isso, senão quando a gente der um console log vai aparecer duplicado, não é o nosso propósito aqui. E no index.css eu tenho aqui, estou importando o Tailwind CSS e utilizando o plugin do Daisy UI. Nós olhamos aqui no navegador, tudo que temos aqui é um app lá na esquerda, em cima. Bom, eu vou começar colocando esse app e esse texto aqui no centro, só para a gente ver melhor nesse projeto. Vamos colocar aqui esse div, class name, flex, justify, center, items, center, h de height, screen. Vou salvar, colocar aqui só o app para vermos. O app agora está centralizado. Vou aumentar também um pouquinho o texto para text XL. Muito bem. Nesse vídeo eu vou falar apenas sobre os inputs, como utilizar componentes controlados do tipo input. Vou colocar um outro div aqui só para colocar um label e um input. Então, class name, flex, flex call para colocar numa coluna e aqui gap. Muito bem. O input muitas vezes tem um label, vou colocar um label aqui. Geralmente é for, label for, no caso React HTML for. E vamos colocar o nome. Esse é nome, aqui embaixo um input, input type text, id nome, tem que utilizar como id o mesmo nome aqui do HTML for, e por enquanto só, isso está bom. Ele está aqui, o input eu não consigo ver porque ele não tem estilo. Então vamos começar dando um estilo para esse input aqui. Para isso vamos utilizar o Daisy UI. Então estou aqui no Daisy UI, vamos procurar aqui input, input field, vamos ver o que podemos utilizar. E temos esse input aqui que é o mais básico, vamos ver o JSX dele, o class name é input. Então a classe para o input é input. Claro, temos aqui uns mais complicados, mas vamos utilizar o mais simples. Class name, input, vou salvar. Veja que está agora aqui o input. Esse HTML for não precisava, é só apenas se eu clicar aqui no nome, ele vai aqui para o input. Muito bem. Por enquanto, o que eu digitar aqui acontece porque nesse momento, quem está controlando este input é o navegador. Então, nós não queremos isso, nós queremos que o React controle. Então, para isso, utilizamos estados. Vou criar aqui um estado chamado nome. Nome, e a função vai ser set nome, use state, vazio, e aí para passar a ser um componente controlado, esse input tem que ter um valor. O valor vai ser o nome, vou salvar. Agora o React está controlando. Se eu digitar qualquer coisa aqui, não aparece. Por quê que não aparece? Porque nós não estamos mudando o valor aqui dentro. O valor aqui dentro é o estado, nós não estamos mudando o estado. Vamos começar mudando o estado. Como fazemos isso? Colocando uma função onChange. E aqui eu vou começar definindo que o onChange, a função a ser executada no onChange vai ser o handleChange. E eu vou definir essa função aqui, handleChange. Ela recebe um objeto, que é um evento, e podemos colocar setNome target.value, como já vimos. Como o novo estado não depende do estado anterior, eu posso passar o novo estado e não passar uma função. A gente passa uma função quando o novo estado depende do estado anterior. Agora sim, ele está controlado. Se eu colocar aqui João, Paulo, agora este é um componente dito controlado, porque o valor dele está ligado a um estado. Eu não precisava definir a função aqui handleChange, eu poderia utilizar diretamente essa função aqui. Quando é para um caso do input, é muito mais simples utilizar diretamente essa função. Eu nem preciso como tem um argumento só, nem preciso do parênteses, setNome target.value. Vou até apagar essa função aqui e vamos ver que continua a funcionar. Então, assim que a gente usa inputs como um componente controlado. Vou fazer uma pequena alteração aqui, apenas para utilizar um pouquinho mais de Daisy UI. Vamos aqui utilizar, veja que nós temos outras classes que a gente pode usar. Por exemplo, essa aqui parece bem legal, porque o nome está aqui em cima, tem aqui o input. Então, vou utilizar essa aqui, vou copiar e colar.
Vou salvar. E para formatar, eu vou utilizar o Tailwind, perdão, o Preacher. Eu dou command, no Mac, Command Shift P, para ele abrir aqui a palheta que eu posso colocar. Eu posso colocar Format Document e escolher o Preacher. Muito bem. O que a gente vai fazer aqui? Bom, o nosso input agora voltou a ser sem controle. Vamos colocar aqui value. E nesse value, nome on change é set. Nome é set. Nome é ponto target ponto value. Vou salvar. Voltar aqui. Agora o input está controlado. Eu vou customizar esse what's your name. Vou até deixar. Não. What's your name? Vou colocar aqui. Digite seu nome. Digite seu nome. E no class name aqui, vou apagar. Esse opcional eu vou apagar. Muito bem. Está aqui um input um pouco mais bonito. Poderia utilizar o HTML4, acredito, no Legend. Não sei se pode utilizar o HTML4 aqui. Vamos tentar. Vamos colocar aqui nome. Vamos colocar um ID aqui, nome. Vamos clicar aqui. Não funciona. Só funciona realmente no label. Então não dá para utilizar isso aqui. Bom, mas criamos aqui o nosso primeiro componente controlado do tipo input.